Olá, seja bem-vindo ao Pod Câmara, o podcast oficial da Câmara de Vereadores de Toledo. Eu sou a Jéssica e conduzo com vocês o episódio número 5. Hoje nós recebemos a vereadora professora Marli. Seja muito bem-vinda, vereadora. Obrigada, parabéns pelo programa. Vereadora que também é a nossa primeira vice-presidente, né, nessa legislatura. Isso. Como que é ser vice-presidente, vereadora? Mais um desafio, né? Um grande desafio por ser mulher, por ocupar um cargo tão importante que representa todas as mulheres do nosso município. Um desafio duplo, né? Duplo, com certeza. Estar vereadora e também estar... Com certeza. Aí a nossa vice-presidente. Marli, eu tenho aqui um pouco do seu currículo, digamos assim, um pouco da sua trajetória. Acho que a gente pode começar com isso, né? Essa extensa trajetória sua também enquanto servidora, enquanto pessoa pública, política, assim dizendo, né? Então, a Marli, ela retornou aqui para a Câmara de Vereadores para o seu segundo mandato, agora, né, na eleição de 2024, com o primeiro ano de atuação em 2025, e foi a vereadora mais votada entre os candidatos, aí, obtendo 2.604 votos. É a segunda maior votação para vereador na história de Toledo. Então, mais um marco aí para sua carreira, né, vereadora? E na eleição da mesa, na 18ª legislatura, a legislatura que a gente está nesse momento, a Marli se tornou a primeira mulher a assumir a função de vice-presidente. Então, também marcando aí mais um marco, né, literalmente um marco na história aí do legislativo. Além de parlamentar, já também comandou a Secretaria de Esportes e Lazer, Secretaria de Educação e Assistência Social. Então, um breve resumo aí, né, vereadora, da sua atuação. E para já iniciar a nossa conversa propriamente dita, você também se formou na segunda turma de Educação Física da UniOeste, né, lá no ano de 1989. Então, muitas pessoas conhecem como a Marli do esporte, a Marli do basquete também, né, vereadora? De lá para cá, a tua carreira tem sido, né, pautada aí pelo esporte. A gente gostaria de falar um pouquinho mais sobre toda essa tua história, sua trajetória lá com a educação física, e quem é a Marli, quem que é a professora Marli, a Marli do esporte. Estou à disposição. Vereadora, como que é para você, então, ser do esporte, né? Imagino que a sua vida é o esporte, né? Pautada por esse eixo. O que você pode iniciar nessa conversa conosco? Iniciei logo cedo, né, com o esporte, desde a parte de atleta, de prática, depois me formando em magistério, que já tinha a formação para professora, e depois educação física, né, na UniOeste Marechal Rondon, onde em Toledo havia somente filosofia e, se não me engano, ciências econômicas, na Faculdade Arnaldo Busato. Então, procurei fazer o vestibular, passei em 7º lugar no vestibular público para a UniOeste Marechal, e lá segui por 3 anos para me formar em licenciatura plena em educação física. De lá para cá, você tem aí a sua carreira dedicada à vida pública, né, ao serviço público, ao esporte. O que você pode contar para a gente dessa sua trajetória dentro do serviço público, da trajetória esportiva também? Mudou bastante, né, quando eu fiz educação física em 87 a 89. Passou um grande período ainda aí que pessoas não formadas podiam trabalhar em escolas, podiam trabalhar em academias, podiam ministrar treinamentos de todas as modalidades. E a partir dos últimos anos, 25 últimos anos, se formou o Conselho Federal de Educação Física, onde agora a nossa profissão ela é regulamentada como qualquer outra, né? Você não vai no médico e espera ser atendida pelo médico, e não ser atendida, de repente, por um farmacêutico ou vice-versa. Então, na educação física não é diferente. Então, a grande evolução que teve na educação física do nosso país, em todo, inclusive no interior. Legal, vereadora. E muitas pessoas conhecem você como a técnica do esporte, a Marli do esporte, e também do basquete, né? Como que a Marli, lá, técnica, teve essa vivência e decidiu entrar no segmento político, né? Nessa carreira política, assim dizendo. Como que foi essa mudança para você? Então, eu comecei muito cedo na atividade esportiva como atleta, como praticante de várias modalidades e como professora de várias modalidades, não somente do basquete. O basquete foi a grande parte da minha vida dedicada ao basquetebol, e isso me trouxe grande experiência e grande orgulho também. Sou bastante orgulhosa de ter feito tudo que eu fiz na educação física do nosso município e também no basquetebol de Toledo e do Paraná.
Basquetebol me levou às seleções paranaenses, a disputar campeonatos nacionais. Foi a primeira mulher a comandar equipes masculinas do estado do Paraná em competições nacionais. Enfim, toda essa experiência me fez refletir lá atrás, porque até 2012, ali a gente tinha muita dificuldade, por exemplo, crianças que moravam em bairros distantes, como Jardim Europa, por exemplo, Panorama, tinham que vir para o ginásio para treinamento de basquetebol com bicicleta, a pé ou... nós professores, e não foi só eu, muitos professores em outras modalidades também, a gente pagava a passagem do ônibus da circular para que a criança não parasse de treinar. Alimentos, escola, uniforme, você ia para competições onde às vezes a criança ela não tinha R$10 lá para tomar um sorvete. A gente sempre que fazia todo esse suporte. E eu observando tudo isso, fui muito... como que vou dizer, provocada, inclusive, por pais, por pessoas, para entrar na política. Daí sim que em 2012 eu busquei, né, a primeira candidatura e nesses últimos 13 anos aí eu participo bastante próxima à política do nosso município. E nessa sua passagem aí pelo ambiente público, né, político, você registra também o comando aí da Secretaria de Educação, Secretaria de Esportes e também da Assistência Social. A gente sabe que todas as secretarias são importantes, que todos os eixos são necessários no município, mas que são secretarias muito estratégicas, principalmente voltadas para as pessoas, né? Como que é para você ter passado por essas secretarias, o trabalho que você desempenhou? O que você pode contar para a gente dessa sua passagem por essas pastas, né, como a gente costuma dizer? Isso são 3 secretarias com políticas públicas contínuas e muito grandes, né? E que me trouxe grande aprendizagem. Na Secretaria de Esportes e Lazer, em 2013, quando eu assumi, talvez seja que eu tive que trabalhar mais no sentido do que de implementar, nunca tinha feito gestão, né? E quando, em 2013, o ex-prefeito Beto Luniti me convidou para assumir a Secretaria de Esportes e Lazer, eu procurei ser muito prática em cima daquilo que eu notava que faltava para a gente. Faltava Passe Atleta, implementamos. Faltava o programa Atleta Universidade, que nós implementamos, que não permite ou dificulta a saída de atletas para outros municípios. A parte de material esportivo, a parte de estrutura esportiva, a parte de valorização de todas as modalidades. E não somente o futebol, o futsal, elas são as mais praticadas no nosso país. Mas elas não são modalidades exclusivas de uma política pública de esportes e lazer. Então, a partir de 2013, veio skate, veio ciclismo, veio o que eu digo, não é que não havia antes, mas nós passamos a contemplar, por exemplo, no esporte cidadão, bocha, bolão, enfim, karatê, as artes marciais no geral. Então, eu tive um olhar mais específico para essas. Então, a Secretaria de Esportes foi onde realmente eu aprendi a fazer gestão e agradecer muito, não só ao ex-prefeito Beto, na época, o ex-prefeito Pelanca, mas também toda a estrutura de pessoas que foram importantes nessa construção. Durante esse período, eu assumi também a Secretaria de Assistência Social, em paralelo com a Secretaria de Esportes e Lazer. Foi quase um ano de muita aprendizagem. A Secretaria de Assistência Social, eu digo assim, quem reclama da vida tem que passar pela Secretaria de Assistência Social. Qualquer servidor público que reclama de trabalhar, que reclama disso, daquilo, das dificuldades, tem que passar pela Secretaria de Assistência Social, porque ali a gente praticamente só mexe com problema, com pobreza, com extrema pobreza, com violência à criança, com violência ao idoso, com violências institucionais, enfim, tudo é muito forte, mas uma grande aprendizagem. E depois, quando veio a Secretaria da Educação por 1 ano e 8 meses, para mim, apesar do tempo ser muito curto, mas eu fiz praticamente o que eu fiz no esporte. Eu observava o que eu não concordava. Eu não concordo que uma criança tenha um material escolar, por exemplo, diferente do que a outra criança. Eu não concordo que um professor tenha que ir, por exemplo, pro Conhecendo Toledo, Conhecendo Oeste, lá em Foz do Iguaçu, e que a professora tem que pagar a sua alimentação. A criança tem que pagar a sua passagem para ir conhecer. Não cabe isso no meu pensamento. Não cabe na leitura que eu faço de educação que hoje em dia um professor ainda continua alfabetizando com quadro e giz. Nós estamos em outros tempos. Após a pandemia, tudo mudou.
né? Então, eu procurei, através desses programas, implantar tudo que foi possível para dar condição de trabalho aos nossos servidores, não somente a professores, mas a diretores, a coordenadores, a servidores do quadro geral, cozinheiros, secretários, capacitar, enfim. Então, eu consegui praticamente desenvolver aquilo que eu sempre acreditei na educação. E eu acredito que muito disso deu certo por eu ter esse pensamento um pouco à frente, talvez, de algumas pessoas que talvez acham que o ensino público ele não precisa ser de tanta qualidade, que ele não pode se igualar ao ensino particular. Pode sim, ele pode ser até melhor do que o ensino particular. Muito bom, vereadora. E a gente entende que a sua passagem aí por essas secretarias te trouxeram tudo isso que você já acabou de relatar, de experiências, de vivências, né? Mas a gente sabe que o Executivo tem suas prerrogativas e a Câmara também tem as suas prerrogativas. O que você traz dessas experiências para agora estar vereadora? O que muda? O que é diferente nesse momento da Marli vereadora? Diferente é muito pouca coisa, porque tudo que eu aprendi lá, né, é que nem o estudo, né? Não tem... Ninguém tira o que você aprendeu. A experiência que eu tive, meus 34 anos, em escola pública municipal, em escola estadual, em ginásios de esportes, em quadras, campos, enfim, isso tudo eu consigo hoje remeter e fazer projetos que possam, se vão ser aprovados ou não, isso não vem ao caso, que isso cada vereador que também vota contrário tem que assumir a sua responsabilidade, mas eu consigo fazer com que os projetos que eu apresente são projetos que vão fazer a diferença na vida das pessoas. E consigo fiscalizar também, porque hoje eu compreendo, a hora que eu vejo o órgão oficial sendo publicado, eu vejo quando tem itens, por exemplo, que não poderiam ser feitos dispensas de licitações, enfim, você consegue visualizar o todo e agir com muito mais tranquilidade. Você já passou pelos dois ambientes, então isso Exatamente. Tudo te agrega, né, vereadora? Exatamente. E a gente também, falando agora de estar vereadora, você foi votada, né, escolhida para ser a vice-presidente da mesa diretora, também ocupando uma função muito importante e esse ano, inclusive, também assumiu a presidência da casa por alguma semana, né, vereadora? Como que você recebeu essa confiança, esse voto que eles te deram para você ocupar essa posição dentro da Câmara? Eu agradeço muito a todos os vereadores que fizeram a votação, agradeço muito estar com o vereador Gabriel Baierle. Gabriel Baierle foi meu aluno. Então, assim, é um grande orgulho ver o homem que ele se tornou, a pessoa responsável, que faz gestão, que trabalha de forma forte como ele trabalha. E é um orgulho representar as mulheres, né? Inclusive, depois de 27 anos que não havia uma mulher comandando uma sessão, depois da doutora Fátima Campagnolo, né? É motivo de orgulho, sim, representar todas as mulheres do nosso município. E a gente voltando aí para o eixo de esporte, você também foi a primeira mulher profissional de educação física que foi secretária de esportes, né? Então, foi durante aí a sua passagem da Câmara que você também fez a prestação de contas, né? A autoria do projeto de prestação de contas da Secretaria de Esportes. Então, estando lá e depois de novo voltando para a Câmara, né? Como que é essa transparência da prestação de contas, da própria fiscalização dos vereadores e você poder dizer, não, eu instituí isso através de uma lei minha aprovada Sim. por todos os vereadores? Correto. Inclusive, depois que eu passei pela Secretaria de Esportes como secretária, a gente não permitiu, e hoje o sistema, ele cobra, a população cobra, não ter pessoas não formadas em educação física trabalhando. Teve um ano que tentaram fazer isso e a gente conseguiu, através do Ministério Público, derrubar realmente, porque não é correto, né? Acho que cada um tem que estar na sua área. O projeto de lei da transparência do esporte e lazer foi um ganho fantástico para a política pública de esporte e lazer em nosso município. Hoje não tem esconder números. Hoje, se você apresentou lá, e uma coisa que eu luto muito no sentido assim, tem projetos sociais, Jéssica, enormes. Vou citar o exemplo aqui do badminton, do basquete, da ginástica rítmica, são projetos do voleibol, são projetos muito grandes. Então, esses projetos que têm parcerias, que buscam patrocínio, esses projetos eles têm que ter recursos maiores. Não tem como você, numa prestação de conta, ir lá, modalidades que atendem o mínimo de crianças por vários motivos. Por estrutura, por não haver interesse, por não ter professores tão motivados à frente. Daí você ia lá, tá, mas aquele professor, ele ganhou, ele teve recursos lá do orçamento tanto e enquanto outra modalidade está vendendo rifa. Isso acabou. Hoje tem como a gente mostrar muito claro
horários que os professores estão trabalhando, se está tendo gestão no esporte, se a gestão está privilegiando algumas modalidades em prol de outras. Enfim, essa lei é talvez a minha marca hoje na Câmara de Vereadores, claro, junto com outras que também consegui aprovação, mas também me orgulho muito dessa iniciativa que eu tive lá atrás. E com certeza a Marli, que se formou lá em 89, para a Marli que está hoje atuando no executivo, no legislativo, vê muitas mudanças aí no esporte, né, vereadora? Vejo, e nós temos muito ainda para alterar, nós temos muito a avançar. Legal, vereadora, a gente parte então um pouco para falar da educação também, né, importante pasta que você também, né, esteve à frente aí nos últimos anos. E Toledo, em 2024, alcançou a média de 6,8 no IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a maior nota da história de Toledo. O que justifica esse avanço e como a Câmara pode contribuir ainda mais para Toledo continuar com esse nível, até melhorar? O que você percebe que a gente ainda pode fazer enquanto instituição legislativa? Muitas coisas colaboraram. Primeiro, o grande trabalho com os profissionais da educação, e quando eu falo profissional da educação, não é só professor, todos os profissionais de educação fizeram no nosso município. Então, assim, você valorizar isso, você valorizar o profissional, você capacitar, você dar oportunidade de capacitação. Levamos diretores a Curitiba para formação, material da FTD, material do Giro, material com muita qualidade, a criança com material, não faltar professores, a garantia do quadro de professores completos para que tenha hora atividade e todos os direitos da categoria, a garantia, por exemplo, da entrada e permanência no CMEI, fila zero, para a criança não ficar fora do CMEI. Eu teria aqui, meu Deus, inúmeras. O programa Aluno Conectado, que trouxe uma prova Toledo, grandes projetos que fizeram com que tudo isso alavancasse a educação do nosso município. Como que a Câmara pode apoiar e continuar apoiando tudo isso? Talvez seja a forma maior, seja a forma de fiscalização. Nós não podemos ter turmas de crianças com mais crianças do que é o correto. Nós não podemos ter crianças, até este momento, especiais e que estão sem o professor de apoio, que também foi implementado na minha gestão em maio de 2022, que é o professor de apoio à criança especial. Nós não podemos ter a falta de profissionais, porque daí você não tem hora de atividade, você não tem planejamento, você não... Então, enfim, dá para contribuir muito desde que a gente não seja omisso na Câmara de Vereadores. Se nós não formos omissos, nós conseguimos ajudar a Secretaria da Educação, com todo o seu quadro de maior quantidade de funcionários que tem na administração pública, está na Secretaria da Educação, a fazer um grande trabalho também. E acredito que isso também se soma ao fato de você ser a presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, que a gente chama de SEC lá dentro da Câmara, né, vereadora? Nesses 9 meses aí, imagino que a comissão também já teve muito trabalho, muita realização de audiência pública. Como que é também para você, de novo, ter vivenciado lá no Executivo e também estar agora como presidente dessa comissão tão importante dentro da casa? É muito bom porque eu também consigo direcionar algumas fiscalizações. Por exemplo, agora nesse semestre, a gente parte para uma iniciativa de acompanhar mais de perto as políticas públicas da educação, da cultura e do esporte, que não é só educação, né, mas que a gente passe a visitar os locais e acompanhar um pouco mais próximo toda essa política pública. Vereadora, outro eixo que eu gostaria de abordar com você é a questão da participação da mulher na política, né? Já falamos um pouquinho aqui rapidamente sobre isso, inclusive que você também aí presidiu as sessões, né, por uma semana aqui na Câmara esse ano, se tornando aí também mais um fato histórico dentro da sua carreira, né? O que você diria para as mulheres que assistem ao nosso podcast? Imagino que você se encontre com muitas mulheres, que é estar na política. O que é uma mulher fazer parte da política? Primeiro que as mulheres passem a participar mais da política, que votem em mulheres, que acreditem na mulher. A mulher tem um trabalho muito diferenciado do homem, por características próprias mesmo. A gente se preocupa mais com as políticas sociais, educacionais, com saúde. Dificilmente você vai ver uma mulher envolvida com corrupção. Dificilmente você vai ver uma mulher trocar cargo em governo para votar contra projetos. Uma mulher não vota contra projetos que é para a comunidade. É muito difícil isso acontecer. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Então, que as mulheres passem a vivenciar mais e acompanhar seus grupos políticos aí, porque faz toda a diferença.
E a gente também pode falar que dentro da política, a mentalidade dos outros vereadores tem avançado, principalmente dos homens, né? A gente está falando de homens e de mulheres. Você percebe que os homens, eles têm dado mais espaço? Como que tá, assim, esses níveis de discussão que acontecem? Que a gente sempre fala da participação da mulher, mas como que tá a percepção? Infelizmente, eu acredito que não. Infelizmente, o embate é o mesmo. A maioria deles se acham superior, se acham que tem mais condições de fazer o debate, que vale tudo quando é um homem fazendo esse papel político. Infelizmente, não mudou muita coisa, não. Mas só vai mudar com a participação feminina, não tem outra forma. Legal, vereadora. E só para contextualizar um pouco mais, também tá em tramitação nesse momento na Câmara um projeto que é de sua autoria junto com as vereadoras, né? Que a gente tem mais 2 vereadoras além da senhora na Câmara, que é a Cátia e a Olinda. Um projeto de lei que pretende fazer a prestação de contas também da Secretaria da Mulher, né? Por que vocês criaram esse projeto? Qual que é o objetivo dele, já que a gente está falando de mulher? É muito importante porque, a partir do momento que você tem uma prestação de conta, você força o Executivo a também colocar recurso. A colocar recursos financeiros, recursos humanos, de estrutura nessas secretarias. Fica ruim para um prefeito ir lá e colocar que, por exemplo, a Secretaria da Mulher vai ter lá 500 mil de orçamento que mal e mal dá para pagar o quadro da secretária e de 2 diretoras, por exemplo. Então, tudo isso força um movimento, eu falo sempre de uma forma de roda gigante, né? De você girar e as coisas vão aparecendo. Então, tem que andar, tem que ter a política lá no bairro, lá no interior. Não é só política para a mulher no centro. Uhum. Ela tem que chegar na população feminina em todos os locais. Então, é nesse sentido que a gente espera que o projeto dê resultado. Legal, vereadora. E a gente já se encaminha aqui pro final do nosso podcast, uma conversa rápida, né? Mas eu gostaria que você compartilhasse com a gente uma ou mais conquistas, assim, digamos, as mais relevantes que você teve no seu período enquanto vereadora, né? Na sua última passagem pela Câmara. E agora, o que você destaca pra gente dessa sua participação? Eu cito o projeto que foi falado antes da transparência no esporte e lazer, o poder pela Secretaria da Saúde, a obrigatoriedade, da Secretaria da Saúde agendar por telefone para pessoas com deficiência e idosos. Pensar que lá em 2017 as pessoas não podiam ligar, a pessoa cega tinha que atravessar a cidade numa UBS para agendar uma consulta. Então, coisas absurdas, foram grandes lutas que a gente travou. Hoje existe a fila da saúde transparente, porque teve um projeto 104 em 2018, que eu batalhei muito e que foi conseguido através desse... eles derrubavam o projeto, mas o Ministério Público quase que determinou que a Prefeitura mandasse para a Câmara um projeto para transparência dos exames, enfim, das vagas e consultas e tudo mais. Então, são grandes conquistas, sim, e eu espero ter muitas outras agora nos próximos 3 anos. E falando em muitas outras, vereadora, tem um projeto engatilhado? Tem algo que você pensa aí para o futuro, um anseio, algo que você gostaria de ver aprovado ainda nesse mandato enquanto vereadora? Eu venho discutir agora forte novamente a questão das crianças com diabetes, que é um absurdo um município como Toledo não poder aprovar um projeto desse. Projeto do uniforme escolar, continuo. Venho debatendo forte nesse semestre a situação da adultização das crianças em algumas redes, aí, em algumas situações de política pública municipal. Então, sempre a minha discussão vai ser em cima dessa parte social que envolve nossas crianças, jovens, adultos e idosos. E, vereadora, o que define um bom político no seu ponto de vista? Seriedade e trabalho. Toledo em uma palavra, vereadora. Eu amo. Amor. Amor por Toledo. Como que você descreveria a vereadora professora Marli contando para uma pessoa? Bom, eu sou uma pessoa que trabalho muito. Eu não canso fácil, né? Eu tô indo para 57 anos, mas se eu trabalhar 10 horas por dia, 12, eu trabalho de boa. Sempre gostei muito. Então, eu acho que eu defino em cima do trabalho mesmo, estar próximo, estar presente nos locais, que eu acho que é onde você consegue trazer para dentro da política melhorias para as comunidades. Muito bem, vereadora. E o que te dá mais orgulho de estar em Toledo? Maior orgulho? A população. As pessoas. As pessoas de Toledo. Legal.
E tem um motivo para você participar ativamente da política? O que seu coração diz, Marli, você precisa estar na política? Eu preciso porque eu acredito em mudança, eu acredito em evolução, a gente não pode parar, Toledo tem que crescer, crescer não é número de população, tem que crescer nas políticas públicas, no respeito às pessoas, no respeito aos direitos das pessoas, e de todos os níveis, né, para toda a nossa população. Eu acredito muito em mudar as coisas através da política, eu acredito na política. E, vereadora, para a gente fechar aqui, você teria uma recomendação, um livro, uma frase, um filme, algo que você indicaria para as pessoas que gostam de política ou que querem ser alguém melhor? O que você indicaria para a gente? Eu leio bastante e é um dos principais hobbies meus. Eu gosto muito de Orgulho e Preconceito, que é onde lá atrás, em Londres, uma mulher lá nos anos 1900 e tanto, ela diz não, não, não para várias coisas. Num tempo que jamais uma mulher poderia falar não, e ela, em prol de todas essas lutas, ela diz muitos nãos. Então essa é a obra que hoje me inspira e acho que levo sempre para toda a vida. Legal, vereadora. Algo mais que você queira comentar? Mais alguma contribuição? Agradecer, parabenizar novamente a parte jornalística nossa da Câmara, que faz um trabalho fantástico. Você divulgar, você levar a transparência para toda a população é um dos grandes objetivos, mas eu diria mais, é fazer com que a população goste de ir para a Câmara, ou goste, ela não precisa ir fisicamente. Hoje é muito diferente isso, né? Mas que ligue lá, que assista no YouTube, no canal, nas divulgações, esse material mesmo, né? Para conhecer as pessoas e também poder estar avaliando o tempo inteiro essas pessoas que estão lá e que são servidores públicos, né? A gente é servidor público, a gente ganha. E se a gente não trabalha, a gente é corrupto, igual qualquer outra coisa. Então, exigir que os vereadores, as vereadoras, que os assessores, que todos que estão naquele prédio trabalhem em prol da população. Vereadora, obrigada e seja sempre bem-vinda ao Pod Câmara. Agradeço, parabéns. Obrigada. Assim a gente encerra mais um episódio do Pod Câmara, o podcast oficial da Câmara. Obrigada para você que acompanhou até aqui esse episódio com a vereadora professora Marli. Até mais.